Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos a mais um devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu sigo aqui fazendo as minhas meditações, meus estudos sobre a carta de Paulo aos Romanos. E mais uma vez o Senhor ministrou algo no meu coração, eu gostaria de partilhar com você. O contexto desse texto que eu vou compartilhar, ele vem falando sobre salvação, sobre uma graça redentora sobre as nossas vidas, um favor imerecido, ao qual nos faz ser salvos, nos torna salvos, vivendo a eternidade junto do Senhor. E essa salvação, essa graça, ela é somente concedida através da fé. Então o contexto é esse, mas eu quero pensar um texto aqui onde o apóstolo Paulo ilustra essa questão da fé, fazendo com que nós aceitemos e recebamos a graça através dessa percepção empírica, né, interna dos nossos espíritos, da nossa fé, e como a história de Abraão, ela relata perfeitamente aquilo que o Senhor Jesus ele espera das nossas vidas também. Eu não quero falar sobre salvação, eu quero falar sobre a fé de Abraão, usando esta ilustração que o apóstolo Paulo trouxe na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 em diante. Vamos ler. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Foi o próprio Deus quem falou para ele. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, no caso velho, sendo ele quase de 100 anos, e a esterilidade no ventre de sua esposa Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O apóstolo Paulo começa falando de Abraão aqui, falando que ele esperava contra a esperança. Abraão é aquele que é conhecido como pai da fé, ele é um dos patriarcas, os primeiros patriarcas do povo de Israel, e ele tem esse título nas escrituras, ele é o pai da fé, aquele que compreende na essência a fé. Por que Abraão ele é conhecido como pai da fé? Historicamente falando, Abraão ele teve somente 8 momentos em que Deus falou abertamente ou diretamente com ele. Então Abraão ele viveu as suas centenas de anos ali, 140 anos aproximadamente que Abraão viveu, e somente 8 vezes o Senhor falou com ele. Então foram 8 palavras que o Senhor havia liberado sobre a vida dele e fez com que ele balizasse, se direcionasse por toda a sua vida. A Bíblia fala aqui que ele esperou contra a esperança. Abraão era velho, sua esposa era estéril, e o Senhor estava falando para ele aqui que através da vida dele viria toda a geração de Israel, todo um povo, né? Uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, uma descendência mais numerosa do que os grãos de areia da praia, para um homem velho, uma esposa velha também, tanto quanto ele, e ainda além de serem velhos, avançados de idade, no caso, a esposa ainda era estéril. Abraão, ele precisou da fé para que realizasse a promessa de Deus sobre a sua vida. E esse é o convite que eu tenho a fazer a você. Que através da fé você possa se apropriar de cada uma das palavras que o Senhor ele já tem liberado sobre a sua vida. Seja através das escrituras, seja através de algum profeta, de algum homem, mulher de Deus que traga uma mensagem para você. Talvez Deus tenha falado algo no seu íntimo enquanto você estava no momento de oração. Talvez ele tenha usado uma canção que comunicou ao seu espírito a vontade e a promessa do Senhor sobre a sua vida. O meu convite aqui nesse dia é para que você, assim como Abraão, talvez você estava ali naquela situação, talvez esteja nessa situação onde parece tão distante o milagre a ser realizado na sua vida. Parece tão difícil de você alcançar aquilo que o Senhor prometeu, as promessas que às vezes você lê nas escrituras, vê outros irmãos e irmãs vivendo já essas promessas, e você olha para a sua vida e não vê se desenvolver, parece que não vai, parece que não acontece, e parece que às vezes até que o Senhor ele não fala e não comunica abertamente com você. Eu quero lembrar que o pai da fé, aquele que tinha uma intimidade plena, onde o Senhor falava frente a frente, abertamente com ele, o Senhor falou somente 8 vezes com ele. E hoje nós temos o Espírito de Deus dentro das nossas vidas, como privilégio para nós que vivemos esse tempo, na plenitude do tempo, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Nós vivemos o tempo em que o Senhor habita em nós como Espírito Santo. Nós vivemos um tempo que, se a gente tiver meio ruinzinho de oração, digamos assim, nós podemos ir domingo à igreja e receber uma palavra de Deus lá naquele momento, através do pregador, através do pastor. Então tem muitas e muitas palavras liberadas e muitas promessas liberadas. Existe uma herança do reino de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos, eu e você só precisamos de uma coisa: crer e não duvidarmos, para que nós venhamos receber aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Meu convite é esse hoje, que você observe todas as promessas, seja nas escrituras, seja da forma como você tenha as recebido, e você venha se apropriar, e assim como Abraão naquele momento, mesmo que contra a sua esperança, contra as adversidades, contra as estatísticas, eu posso agregar aqui, ele creu e nada duvidou, e por isso recebeu a promessa que lhe havia sido prometido pelo Senhor. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos nesta manhã, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar de graça, de bondade, de misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pela forma com a qual o Senhor tem se apresentado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado pela redenção na cruz, pela propiciação dos nossos pecados, Senhor, pela justificação a qual o Senhor nos concedeu naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, por cada uma das palavras que o Senhor nos deixou assim como promessa, Pai. Nós somos privilegiados, Pai. Somos privilegiados porque hoje temos as Escrituras e temos o Espírito Santo, Senhor, a partir do momento que o Senhor Jesus assim nos deixou Ele, e nós temos essa comunhão, esse contato pleno e aberto com o Senhor, diferente do Teu Filho, Senhor, do nosso irmão Abraão, que falou somente 8 vezes com o Senhor em toda a sua vida, Senhor, mais de uma centena de anos que ele falou somente 8 vezes abertamente com o Senhor, e o Senhor fez com que
a fé dele fosse abastecida e fosse alimentada, ele cresce nessas palavras e assim o Senhor pôde realizar também na vida dele. Que seja assim nas nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos desabonar as tuas promessas, que nós não venhamos desabonar as palavras que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, mas que nós aguardemos confiantemente, mesmo que isso contrarie as estatísticas e a nossa realidade, mas que nós aguardemos com confiança, que em nome do Senhor Jesus o Senhor há de realizar, assim como fez na vida de Abraão, de tantos quantos outros, assim também nós cremos que o Senhor fará na minha e na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Esta é a nossa oração nessa manhã. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos, seus planos, e o convite de hoje é: creia na palavra de Deus, porque ela há de se realizar na sua vida. Deus abençoe, e se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente com mais uma palavra aos nossos corações. Paz.